Ele nasceu em Novo Horizonte, começou sua carreira no Linense. Em 66, fez parte da Portuguesa de Desportos, jogando ao lado de jogadores como Ivair, Lorico, Paes e Ratinho. Em 71, foi contratado pela Sociedade Esportiva Palmeiras, atuando ao lado de César Ademir da Guia, sendo bicampeão paulista, bicampeão brasileiro. Depois, foi para o Atlético de Madrid, encerrando a sua carreira no São Paulo Futebol Clube. É considerado um dos maiores cabeceadores da história do futebol brasileiro. De quem eu estou falando? De Leivinha. Tudo bem, Leivinha? Tudo bem. Que bom, Leivinha. Leivinha, você nasceu na cidade de Novo Horizonte em 1949. 1949, Novo Horizonte, estado de São Paulo, próximo a Lins. E muita gente, eu quase não comento da cidade onde eu nasci, mas sempre digo, nasci em Novo Horizonte. Aqui com um ano eu fui para Lins. E em Lins foi que eu fiquei até os 16 anos, quando fui para a Portuguesa. E sua carreira, no caso, se iniciou no Linense. Clube Atlético Linense, que agora nessa temporada, depois de tantos anos, ascendeu, né, a primeira divisão, a divisão especial. Naquela época era a segunda divisão. Então você, no caso, no ano seguinte, acho que em 66, que parece que você começou no Linense em 65. 65, um ano como profissional no Aham. Linense, disputando a segunda divisão. Mas logo após, em 66, eu tive a grande oportunidade, que foi ser contratado pela Associação Portuguesa de Esportes. E como foi essa sua passagem na Portuguesa, Leivinha? Você jogou ao lado de grandes jogadores como Ivair, Lorico, Ratinho, o próprio Basílio, né? Olha, eu acho que foi muito importante essa minha chegada à Portuguesa, porque naquela época as equipes grandes, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, era muito difícil que desse a oportunidade para um jogador jovem como eu, no caso, na época. Eles já gostavam de trabalhar com jogadores mais famosos, jogadores que já tinham uma história dentro do futebol. A Portuguesa já era o contrário. A Portuguesa, como não tinha muito dinheiro para investir nos grandes jogadores da época, investia em garotos, em revelações, ia buscar no interior. E eu vim numa leva dessa daí, eu vim com 16 anos, era muito jovem ainda, e foi assim que eu tive a oportunidade. Eu já vim direto para o time de cima, porque a Portuguesa estava passando por uma reformulação, e aqueles jogadores mais experientes, ela deu lugar aos jovens que estavam ali no momento. Eu havia acabado de chegar, uma semana de treinamento, eu já tive a primeira oportunidade. E foi contra o São Paulo, na estreia do Didi Folha Seca, eu chamei. Quer dizer, o Didi, depois no final de carreira dele, ele jogou pelo São Paulo. Pouco tempo, mas jogou. Então é evidente que nesse jogo todo mundo falava de Didi, ninguém conhecia o Leivinha. E nós tivemos sorte, ganhamos o jogo de 1-0, tudo isso, e assim começou a minha carreira, que felizmente de muito sucesso. Fale um pouco também do seu companheiro Ivair, o Príncipe, né? Que era o grande jogador da Portuguesa naquela época, Leivinha. Sem dúvida, sem dúvida. O Ivair foi considerado, tínhamos o rei Pelé e o príncipe, né? Ivair Ferreira me ajudou bastante, ele era o camisa 9 da Portuguesa, eu fui com a camisa 8, colega dele, formando a dupla de ataque, e ele, com toda a sua experiência, me ajudou bastante, né? Porque eu era muito jovem ainda, e foi muito importante na evolução da minha carreira, e eu prezo muito essa amizade até hoje, né? Até hoje a gente se encontra às vezes, tudo isso. Tenho o maior carinho pelo Ivair, e o grande agradecimento que eu, sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo, agradecer a ele por tudo, né? Que a gente sempre tem que aprender e se espelhar em vários jogadores, e o Ivair foi um deles. Então tá ótimo, Leivinha. Bom, em 68, por sinal, você teve a sua primeira oportunidade na seleção brasileira, né? Essa foi uma partida que o Brasil ganhou de 2-1 do Curitiba. E você atuou nesse dia com jogadores como Félix, Dirceu Lopes, Zé Carlos, Pelé, Tostão. Sabe que a Portuguesa não era era muito difícil você chegar a uma seleção jogando pela Portuguesa. Não tinha muita força dentro da CBD, naquela época era CBD, não era CBF.
Mas eu comecei a ter algumas oportunidades em partidas amistosas, e essa foi uma delas. É evidente que eu não saía jogando porque eu jogava o Pelé, então seria quando o Pelé saía, aí sim que eu poderia ter uma oportunidade. Mas nesse jogo contra o Curitiba, eu me lembro até muito bem que o Tostão também ficou na reserva, né? E depois na hora que saiu o Pelé, Jairzinho, tudo isso, eu entrei e o Tostão continuou lá. Depois o Tostão entrou também, entrou aquela turma do Cruzeiro, Liceu Lopes, Tostão, Zé Carlos, e foi assim que a gente conseguiu dar a virada, porque a gente saiu perdendo, né? Por isso que na época muita gente dizia, e até hoje, que a seleção não deve nunca fazer amistosos contra clubes. Sim. Porque às vezes você pode sofrer um revés e aquilo é encarado, principalmente pelo torcedor, como uma coisa muito negativa, né? Mas contra o Curitiba foi assim, mas foi uma das primeiras oportunidades que eu tive de jogar em seleção. Bom, e naquela época também você, acho que chegou a jogar pela Seleção Paulista também? Joguei com a Seleção Paulista, junto com o Pelé também, né? Tive a oportunidade depois de jogar na Minicopa, em 72, aí já foi um torneio oficial. E depois da Copa do Mundo em 74, na Alemanha, onde eu fiz as 3 primeiras partidas, mas infelizmente tive um problema de uma contusão no tornozelo, que contra o Zaire, logo no início do jogo, e depois eu fiquei alijado do resto da Copa. Só fiquei ali como torcedor, mas junto com os companheiros. Você, por sinal, é considerado um dos grandes cabeceadores do futebol brasileiro, né, Leivinho? Quem eram os grandes cabeceadores na época? Eu sei que tinha o Dario, o Escurinho, havia mais algum assim que você... Esses aí são os que realmente se destacavam mais, né? Eram grandes cabeceadores. Realmente eu tinha uma boa impulsão e sabedor dessa virtude, eu treinava muito em cima disso, né? Então a gente tem que aproveitar as coisas boas, as características boas que a gente tem para desenvolver o grande futebol. Eu acho que só tem um que tinha todas as suas características, suas virtudes eram fenomenais, que foi o caso do Pelé. O Pelé chutava com a esquerda, com a direita, de cabeça, até no gol ele era bom. Agora, nós pobres mortais, né, eu tinha essa facilidade, essa boa impulsão, então comecei a treinar em cima disso e então realmente tive muito destaque nesse quesito. O Pelé, por sinal, também era um grande cabeçador, né, como você bem disse, né? Também, e o Pelé tem 1,73 m, quer dizer, não era tão alto, né, mas é verdade que tinha uma grande impulsão também. Era completo em tudo. Você só não viu jogar o Baltazar, o cabecinha de ouro, né? Pois é, infelizmente não, mas me falaram que esse daí foi realmente o rei, né? Exato. Ok.